Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho, sobre o processo histórico, quais são as condições de conformação do serviço social no Brasil. Assim como na Europa, né, só que a gente tem particularidades muito claras da conformação do urbano do Brasil, que é bastante diferenciado dos países na Europa, né? Mas assim como na Europa, o serviço social nasce do processo de urbanização, né, da emergência das contradições, da chamada questão social, no processo de urbanização do Brasil, né? Só que aqui a gente vivencia contradições e um processo muito particular a um país que precisa se urbanizar nos anos 30 de forma acelerada e tardia, né? E por isso, e marcadamente um país que carrega no seu processo de conformação do urbano, de modernização, as contradições com uma cultura fortemente escravocrata, né? Então, quer dizer, é um país que nos anos 30 inicia todo o seu processo de urbanização com centros urbanos incipientes, né? E as assistentes sociais, naquele momento, quando o Estado chama para si a intervenção em maior escala em relação às contradições emergentes nos centros urbanos, né, cabe a essas assistentes sociais intervirem nesses espaços que a Isabel sinaliza que são os espaços ilegais, quer dizer, são os cortiços, são as favelas em formação, né? E com uma perspectiva muito clara do controle social na lógica durkheimiana, na lógica de você disciplinar essa mão de obra que precisava rapidamente ser regulamentada, precisava ser regulada para que você pudesse inserir o Brasil, romper com aquela cultura fortemente agrária exportadora, inserir o Brasil na dinâmica do capitalismo mundial. A gente não tinha tempo a perder aqui. Não dava para ter uma formação de classes trabalhadoras que lutassem por direitos, que passassem 200 anos brigando para a diminuição de jornada de trabalho, para a carteira assinada. Então, quer dizer, o processo de nascimento da nossa profissão e do nosso exercício profissional já tem uma característica muito forte de conformação da mão de obra, da força de trabalho, no campo do trabalho, né? E aí, obviamente, isso tem uma relação muito entranhada com a construção das cidades como espaço de produção e reprodução das condições de acumulação do capital, né? Esse processo no Brasil vai se acirrando muito aceleradamente e rapidamente na medida em que o Brasil, na década de 20, possuía 80% da sua população nos campos. Em 1970, a gente já vivencia uma inversão total dessa proporção. Hoje a gente tem no Brasil pelo menos 9 grandes regiões metropolitanas, né? E uma série de aglomerados urbanos que podem vir a ser chamados também de regiões metropolitanas praticamente, né? E vários espaços nesse país continental, né? Então, quer dizer, a forma hoje de contradição, de agutização das expressões da questão social nas metrópoles, nas cidades, ela é muito grande e muito interligada, né? E aí a gente carece, eu vou o tempo todo tentar relacionar isso ao debate com a disciplina de serviço social e com a intervenção profissional, que são duas coisas diferentes, mas que precisam se encontrar, tem sempre esse desafio, porque na verdade o serviço social, ele se aproxima pontualmente do debate sobre o direito à cidade e do diálogo com a reforma urbana em alguns momentos históricos, mas não consegue problematizar e tematizar isso numa escala mais ampla. Você encontra autoras e autores, pesquisadoras, você encontra assistentes sociais que trabalham essa questão, trabalham essa temática historicamente, mas que talvez não consigam a visibilidade necessária, ou seja, isso não faz parte de uma agenda política muito orgânica da profissão, né? Então, por exemplo, em 1963, na época que precede a ditadura militar, o golpe militar, você tem uma efervescência. Você tem uma efervescência muito forte do debate sobre melhorias de bairro, sobre direito à cidade, e ali se começa a tematizar a reforma urbana no governo Jango, a partir de movimentos de luta pela moradia principalmente, de movimentos que demandam saneamento ambiental, né? Em 63 há o grande seminário do IAB, promovido em Tandinha, é um seminário, na verdade, promovido pela Previdência Social, pelo Ministério do Trabalho da Previdência Social, onde o IAB é um dos grandes organizadores, e lá você tem a presença de assistentes sociais já bastante tensionados
sobre as necessidades de enfrentamento da problemática habitacional. Eu acho que esse caminho é um caminho um pouco que a Isabel resgata, do porquê que essa é a primeira política setorial do campo urbano, que talvez nos tensione mais, né? Nós temos aí o aborto desse debate do direito à cidade, da reforma urbana, com a ditadura militar, pelo menos em termos da visibilidade que ele poderia adquirir, e durante esse período de repressão, essa relação sobre direito à cidade, sobre reforma urbana, entre assistentes sociais, segue muito nas relações clandestinas, via assessoria a movimentos sociais, nas associações de moradores, na relação com sindicatos, muito pontualmente, mas muito pouco problematizada e tematizada como deveria ser, uma vez que o serviço social é uma disciplina que nasce no campo do urbano, e embora ele esteja presente em todas as políticas setoriais, né, a gente tem uma relação muito estreita, né, e muito forte com as reflexões das políticas chamadas sociais, deixando de lado um pouco as políticas que também são sociais, mas que são estruturadoras do território, né, como a política de habitação, saneamento, né, como a política de desenvolvimento urbano, de mobilidade e acessibilidade urbana, que o pessoal chama vulgarmente de transportes, né. Então, quer dizer, eu acho que nos falta ainda uma necessária, nesse desafio que a gente vem assumindo historicamente, de construção de um projeto profissional, né, de defesa de direitos, uma necessária ruptura com as lógicas de como o Estado organiza a intervenção em relação às manifestações da questão social, que é sempre uma intervenção extremamente setorializada, que não permite um enfrentamento que integre setorialmente políticas e pense o território de como essas questões se manifestam. E aí está muito presente esse debate do enfrentamento das problemáticas que se expressam no chamado espaço urbano, metropolitano, né? Então, nesse sentido, a preocupação aqui é um pouco, eu gostaria de sinalizar agora, a partir de alguns exemplos concretos, né, aonde que a gente pode refletir sobre a concretude, alguns caminhos possíveis de apropriação dessa reflexão para o serviço social em relação à problemática urbana, né? Por exemplo, a gente vivencia hoje, como a Isabel sinalizou, né, alguns desafios de repensar a atuação do serviço social em relação à política de moradia. Moradia entendida como habitação, regularização fundiária, como o lugar, a locação dessa produção habitacional em espaços infraestruturados, em espaços com acessibilidade ao trabalho, né, em espaços onde você tem infraestrutura de saneamento, onde você tem acesso à escola, acesso à saúde, ou seja, como você pensa o lugar do serviço social hoje na luta pela moradia como um direito e não atuando no campo da moradia apenas exercendo as funções residuais e assistenciais de implementação dessa política, como historicamente nos tem sido delegado, né, o lugar do serviço social em relação a essa política pública, né? Então, por exemplo, isso tem sido muito comum hoje, a gente pensar, olhar para o serviço social e perceber as assistentes sociais, os assistentes sociais, com nível de insatisfação e uma falta, ou uma dificuldade de problematização sobre como atuar no campo de defesa de direitos, quando são chamados, por exemplo, contratados por empreiteiras, como a Isabel sinalizou aqui, né, a trabalhar com aquela população público-alvo de determinadas políticas de moradia, né, feitas, financiadas com fundo público, financiadas com um fundo que historicamente é uma luta dos movimentos sociais, né, o Fundo de Moradia, que na verdade se transformou no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, né, que foi pensado lá atrás na Constituição Federal e apenas assinado em 2003 pelo governo Lula, mas rapidamente esse fundo público começa a ser disputado pelo capital, né, e a forma de implementação e construção das moradias acaba sendo implantada, muito matizada por essas disputas da acumulação. Então, quer dizer, como o serviço social, como assistentes sociais, podem problematizar e construir alianças no gosto da implementação de políticas de moradia, né, para fazer valer o direito à moradia, né,
e destinar e debater critérios de acesso a essa moradia, padrão de política pública no campo da moradia, em aliança com movimentos que possuem o acúmulo desse debate e com categorias profissionais outras que também fazem essa discussão no sentido da democratização e do acesso a essa política pública, né? Isso é um dos elementos a serem pensados para que a gente consiga romper com essa lógica de atuação do serviço social numa dimensão assistencial da política pública ou numa dimensão muito residual, como se a gente estivesse na periferia da política de moradia, né? E não no centro dela, ajudando a orientar qual o sentido dela na promoção da cidadania, na afirmação dos direitos. Isso acontece também em todas as demais políticas do campo urbano. Por exemplo, o que o serviço social tem a dizer hoje sobre a ocupação, o sitiamento dos morros com as UPPs? O que o serviço social tem de diagnóstico, de reflexão crítica sobre o que significa hoje você criar artificialmente uma política onde você aparentemente combate o tráfico, que a gente sabe que o tráfico de drogas não é uma coisa localizada, né? Em determinadas comunidades, né? Ou seja, já tem aí um absurdo de você precisar sitiar uma comunidade, né? Fazer com que as pessoas, ao menos pior, é melhor o quê? Conviver com a polícia armada na porta da tua casa, né? Com a polícia pacificadora, né? Sitiando uma comunidade, reforçando uma dimensão da criminalização da pobreza, né? Ao invés de se pensar de fato políticas outras, né, de enfrentamento dessa problemática urbana, que é a questão da segurança pública. A segurança pública ela pode até estar num outro campo, mas ela tem uma relação muito direta com essa questão da moradia, com essa questão do mercado imobiliário, da valorização imobiliária, que hoje a UPP se relaciona diretamente. Então, quer dizer, não tenhamos ilusão que a política das UPPs, ela não é uma política de segurança pública apenas, né? Ela é uma política de segurança pública dentro da perspectiva da acumulação e da apropriação do espaço urbano para acumulação. Ou seja, qual lugar hoje, qual a capacidade que o serviço social hoje tem como disciplina e como profissão, que são duas coisas diferentes, volto a dizer, mas que precisam dialogar permanentemente no processo de formação. Como é que o serviço social hoje tem a capacidade de refletir sobre a sua forma de inserção em relação às UPPs e ter uma leitura crítica do que significa esse tipo de ocupação dos morros, de criminalização da pobreza, em relação ao fortalecimento da dinâmica especulativa imobiliária, né, em determinados lugares da cidade, né? Uma outra questão tem a ver com o que o serviço social tem a dizer, por exemplo, sobre a política de saneamento, né? Uma política que talvez nós tenhamos tanto estranhamento em olhar para ela. Poxa, mas saneamento tem a ver com engenharia, tem a ver com infraestrutura urbana, né? Tem a ver com no máximo, a questão ambiental, sanitária, né? O que a gente tem a ver com isso, né? Acho que essa é uma outra problematização importante a se fazer. Eu estou pegando aqui tópicos por conta do tempo e tomando um pouco em consideração o que significa essa dimensão de direito à cidade. Mas assim, por exemplo, o serviço social, né, assistentes sociais, são recorrentemente tensionadas e chamados para programas de urbanização, para programas, por exemplo, que têm uma forte incidência sobre as questões sanitárias em várias regiões. Por exemplo, nas regiões periféricas, e mesmo no chamado Favela Bairro da Vida, que trabalha com urbanização, que é um programa focalizado, que tenta trabalhar com uma lógica de melhorias urbanas, né? Ou, por exemplo, programas como Nova Baixada, na Baixada Fluminense, ou agora o Projeto Iguaçu, na Baixada Fluminense, que trabalha com macrodrenagem. Assistentes sociais são chamadas, né, a intervir nesses lugares no campo da organização comunitária, do cadastramento de famílias em áreas de risco, do diálogo com populações que têm que ser removidas, né? De negociação sobre reassentamento de famílias. Ou seja, o que nós temos a refletir sobre a política pública de saneamento, que hoje possui uma política, um plano nacional de saneamento básico,